Olá, concurseiro! Na entrevista com o especialista de hoje, vamos esclarecer de uma vez por todas o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você vai entender o que é, quais são os sintomas e vamos dar um destaque nas dicas para que essa condição não atrapalhe a realização do seu sonho de ser um concurseiro. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e a minha convidada de hoje é Neide Barros, ela que é neurocientista clínica e neuropsicóloga. Vai esclarecer tudo aí pra gente. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço vocês terem me feito esse convite. Eu gosto muito de poder colaborar e esclarecer, né? Acho que conhecimento é a primeira coisa que um TDAH precisa ter. Com certeza. E às vezes falta um conhecimento profissional, né? Porque a gente vê aí muita coisa na internet, às vezes assusta mais do que informa. E eu queria que a gente iniciasse explicando mesmo o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é mais conhecido aí como TDAH. Isso, vamos lá. Então, assim, como se falou, é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Eu não gosto de usar déficit de atenção, porque dá sempre a ideia que está faltando alguma coisa. E para quem tem um cérebro TDAH, não falta nada, é excesso de pensamento, é excesso de estímulo que o seu cérebro não filtra. Então, na verdade, o que você sente, né? Já pegando o sintoma, que eu acho que essa é uma boa dica para você tentar se identificar. Você tem muito pensamento e também acima da média a velocidade do seu cérebro. Então, é muito pensamento andando muito rápido. E é isso que dispersa. Então, é uma dispersão, não é falta de pensamento, é excesso de pensamento que traz com que seu cérebro não hierarquiza, não planeja e não filtra. Então, isso a gente consegue detectar quando vai fazer um bom diagnóstico. Então, por isso que eu falei para você que a primeira coisa é você ter um autoconhecimento. Buscar, tem muita coisa boa na internet também. Não tem só conteúdo que assusta, tem muito conteúdo que esclarece bastante. Tá? E existem níveis, o TDAH? Existem tipos. Sim. Você tem um que é o tipo mais desatento, você tem a questão do desatento com a hiperatividade, você tem o hiperativo e o impulsivo, então você vai ter o tipo combinado e você vai ter que fazer isso através... Como é que você descobre isso? Você descobre através de um bom diagnóstico. Tá? Eu acho que é importante até para a pessoa começar a fazer uma leitura dela mesma, sabe? Como que o TDAH impacta na vida? Por exemplo, no relacionamentos, na rotina de estudo, às vezes na rotina de trabalho. Como que isso se apresenta aí no dia a dia, na vida dessa pessoa? Desde cedo, né? É bom dizer também que, assim, se você tem o TDAH, você não conhece um outro modo de operação do cérebro. Você só conhece o seu. Mas você vai começar a perceber a dificuldade que você tem de acompanhar, por exemplo, na escola, desde criança, né, o que o teu professor está ali falando. Porque você dá conta do lápis que caiu, da porta que abriu, do colega que está brincando ou do colega que não está falando, porque o teu cérebro recebe todas as informações ao mesmo tempo. Você está lá prestando atenção e de repente você já está pensando em outra coisa. Por que pensa em outra coisa? Porque são muitos pensamentos. Então entra um pensamento atrás do outro, quando você nem percebeu, você já está pensando, você está ali no A, você já começou a pensar no B. Então isso é a primeira coisa que o TDAH começa a perceber que tem um transtorno, quando ele se percebe uma pessoa que para focar ele faz um esforço muito maior quando o assunto não lhe interessa. E aí a gente vai falar da questão do hiperfoco que existe dentro do transtorno. Quando você tem prazer, tem tesão sobre aquele assunto, você consegue ficar com muito mais tempo do que nós, que não temos o transtorno, conseguimos focar. Por quê? Porque o teu cérebro está produzindo dopamina nesse prazer e isso te facilita focar. Então isso é importante também, eu acho que é uma boa dica para você começar a se perceber. Como é que impacta na vida? Então impacta na escola desde sempre. Você começa a perceber também crianças muito inquietas. No adulto você vai ver aquele que balança a perna o tempo inteiro.
Então, isso são dicas de sintomas que você pode começar a perceber. Ah, tá te incomodando? Nem todos os sintomas incomodam a todo mundo. Nem todos os sintomas vai fazer com que você não continue vivendo. Né? Você vai criando estratégias para se relacionar com o seu transtorno. Então, isso também é uma coisa que não é muito boa, né? A gente ouve muito em consultório. Nossa, no meu relacionamento, eu me apaixono e desapaixono. Apaixono e desapaixono. Então, tem uma alta rotatividade de relacionamentos. Isso é uma dica. Para alguns, isso é regra para todo mundo? Não, isso não é regra para todo mundo. O TDAH não é idêntico para todos. É muito diferente, tem muitos traços de personalidade completamente diferentes. Por isso que é importante, né, fazer um diagnóstico personalizado de um para outro. Sim. Eu queria entender como que é feito, quais são os critérios levados em consideração para fazer esse diagnóstico. Tem algum exame, por exemplo? Como que funciona isso? É a partir de terapia? Não, o diagnóstico do TDAH é basicamente clínico. Ele tem avaliação neuropsicológica que pode ser realizada para as funções executivas, por exemplo, e você identificar mais os sintomas e os percentis da desatenção, da impulsividade, da hiperatividade, mas é basicamente um diagnóstico clínico. Não existe um exame, como você vai ao laboratório, faz uma ultrassonografia para fazer isso não existe. Entendi. É uma dúvida pessoal mesmo. Se é uma questão de hiperatividade, isso acontece no nosso cérebro. Isso acontece, acredito que deva ter algum tipo de impacto, por exemplo, que, não sei, mas talvez eu não se lembra o nome do exame específico, que as pessoas entram numa máquina e faz uma leitura ali do cérebro dela. Tomografia ou um exame cerebral usando... Isso realmente não é indicado, não é algo que funcionaria para isso a gente não... Nenhum médico solicita um exame de laboratório, seja tomografia, ultrassonografia, não existe esse tipo de exame para fechar diagnóstico de TDAH. É um exame clínico. Você vai ser examinado através... O que é um exame clínico? É uma conversa como essa que nós estamos, só que balizada, né, por algumas questões que o especialista tem para poder fazer e fechar esse diagnóstico. Geralmente, o que esse médico pede? Pede e encaminha para um neuropsicólogo para que ele faça uma avaliação neuropsicológica para que ele possa ter mais informações e detalhes, tá, com testes que são balizados, ou seja, são regulamentados, para que ele possa chegar e fazer, não, realmente você tem um TDAH. Agora, quando você vai buscar esse diagnóstico, é importante que seja com um especialista, e não alguém que vai te atender 15 minutos e fechar para você. Não, você tem e já sai dali com uma prescrição, né, de medicação, porque a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouco mais com você sobre tratamento, e tratamento é muitíssimo mais amplo do que simplesmente o medicamentoso. Eu pergunto isso porque, analisando, né, um pouquinho dessa temática, os debates que tem na internet também sobre isso, eu vi que tem muitas pessoas que não acreditam que o TDAH existe. Elas intitulam essas pessoas como procrastinadora, preguiçosa ou apenas desatenta ou até mesmo ansiosa por conta do exagero, né, de atividades, enfim, como você falou, da perna balançando. E aí essas pessoas acreditam que são esse tipo de personalidade apenas. E de fato isso existe, uma pessoa que procrastina, né, que tem a ansiedade. Eu queria saber como que é possível diferenciar essas duas características, até mesmo para a pessoa entender a diferença disso, né, em relação a quem de fato apenas procrastina e quem tem o transtorno de déficit de atenção. Então, acho que vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho dessa hiperatividade que você perguntou antes também. Você tem uma autorregulação que é física, que nem todo TDAH apresenta. Você tem uma hiperatividade cerebral. Então a hiperatividade, ela não se dá apenas pelo menino maluquinho, sabe? Ou pela aquela criança que é o tempo inteiro sem parar, sem a autorregulação física. Outra coisa que é importante também deixar claro é que, assim, a questão da atenção e da desatenção são funções executivas que todos nós temos. Então, por isso que você começa a gerar muita dúvida.
que diferencia? Porque todo mundo é desatento em algum nível, né? A diferença é que você vai ser desatento como a maioria da população. Então você vai estar num grau de percentil entre 45 a 60 e isso não traz impacto na sua qualidade de vida. Quando você tem esse nível de desatenção muito acima, ele traz e impacta na sua vida com problemas sérios. Você acaba não conseguindo, por exemplo, até no social, estar num grupo, numa roda de amigos, e você não consegue pegar o que os seus amigos estão falando. Você é um adolescente, por exemplo, numa fase da vida que é muito importante o grupo, você às vezes não consegue ter uma relação social com esse grupo, porque no que um fala aqui, o outro fala ali, você já perdeu 70% da conversa. Então, isso é um impacto na vida diária da pessoa, tá? Voltando ao que você estava perguntando sobre a procrastinação, por exemplo. A procrastinação, ela não existe só para o TDAH. Ela existe também para o TDAH, tá? Então, é natural você ter pessoas que identifiquem que, ele procrastina. Ele procrastina porque ele não é organizado. Ele não é organizado porque ele não deseja. O TDAH, ele sempre deseja. Ele deseja se planejar. Ele só não consegue. Essa é a grande diferença. Então, você precisa saber do diagnóstico para entender se você está procrastinando por conta de ter um transtorno não cuidado ou se você simplesmente criou o hábito ou até está viciado na famosa adrenalina que todo procrastinador tem no finalzinho da entrega. Aquilo ali vicia mesmo e é gostoso. Nossa, eu sou todo poderoso, eu levo um tempão, mas quando eu paro e faço, eu sou o máximo. Então, assim, isso é que é importante você ter um contato com pessoas que possam te ajudar no diagnóstico para você fazer a diferença. Então, existem pessoas que olham também e falam assim, não tenho TDAH. Se a gente for levar para a corrente científica, a gente vai aprofundar muito, eu não sei até que ponto isso é interessante para o teu, né, pro público que está nos assistindo aqui. Mas não se trata de corrente, né? Se trata de comprovação científica. Nós estamos falando de um transtorno com comprovação científica. Então a gente não tem nem o que discutir, eu acredito ou não acredito. Não se trata disso. Né? Tem uma comprovação que existe e só quem tem o transtorno é que sabe do que a gente está falando mesmo, porque sente na pele o que está passando. Quando a gente entra nesse quesito, a gente tá falando ali também de duas personalidades, dois públicos, vamos colocar assim. Esses que são apenas negacionistas, enfim, de fato, realmente, como você falou, não impacta em nada, né, no geral. Mas a gente também tem as outras pessoas que têm essas características e que não conseguem se ver como TDAH. Às vezes, por falta de linkar uma coisa na outra, ela tem esse hábito de procrastinar porque ela não consegue, de fato, manter aquela organização, essa periodicidade, enfim. E ela apenas associa isso à procrastinação. Sim. Ela tem essa hiperatividade, como as características que você passou aqui, mas ela também não junta com a procrastinação e consegue se avaliar, sabe? Sim. Às vezes essa falta de linkar um sintoma no outro também atrapalha a própria pessoa ali a se ver nessa condição e tentar buscar uma ajuda ou um diagnóstico, claro, conclusivo e também, consequentemente, buscar uma terapia, ajuda. Né? Porque se você inicia uma terapia, muitas vezes você depois vai buscar o diagnóstico porque você percebeu que na terapia tem alguma coisa que não está funcionando. Sim, é muito bom, é um bom caminho, né? Uma pessoa que já tem uma visão diferenciada, exatamente, como você falou. Nós, estudantes, vamos colocar assim, comuns, temos um tempo de hiperfoco de 90 minutos. E quem tem TDAH, quanto tempo ela conseguiria ficar aí, por exemplo, hiperfocada na rotina dela de estudos? Aí depende. Se a matéria que ela estiver estudando for uma matéria que ela tem muita vontade, que ela gosta muito, ela vai ficar muito mais que 90 minutos. Porque ela tem uma capacidade de hiperfoco e que o estudante tranquilo, natural, não teria, como você falou. Agora, se ela não é uma matéria
E geralmente concurso, você também, quando você vai estudar, você não está estudando sempre o que você gosta, né? Infelizmente. Aí é que, faz parte. Aí é que a coisa pega. Como é que eu faço para me organizar para estudar alguma coisa que eu não gosto? Aí fica uma dica, que é uma das coisas que a gente trabalha, né? A técnica de tratamento, o tratamento do TDAH passa primeiro pelo conhecimento, como eu falei para você. Ele precisa conhecer bastante, ler sobre o assunto. O diagnóstico bem feito vai conseguir dar a ele o autoconhecimento exatamente desses traços do TDAH com o qual ele lida. Uma outra é um acompanhamento técnico. O que é o acompanhamento técnico? É justamente a arte de se planejar, de se organizar, para que você possa ter mais condições, até para a arrumação da própria mesa, né? O TDAH às vezes não consegue, ou perde muito tempo se organizando, tentando lá colocar a mesa organizada, quando na verdade ele já devia estar sentado ali gastando tempo lendo, por exemplo. Então isso é uma coisa que também é trabalhada em questão de tratamento. Você ter uma psicoterapia, você ter o atendimento medicamentoso e você ter o atendimento neuromodulador das funções do seu cérebro, que pode ser, em alguns casos mais graves, você pode trabalhar com uma transcraniana. Os casos, a maioria dos casos, a gente trata com neurofeedback. O que é neurofeedback? É uma proposta para o teu cérebro para que ele aprenda a focar mais. Tá certo? Ele vai treinar entrar em foco fechado e sair de foco aberto, e isso é um processo. Então, assim, o TDAH, assim como qualquer coisa que a gente tenha, nunca tem aquela bala de prata. Você tomou, resolveu, em 2 dias está pronto. É uma coisa que demanda tempo. Então, quando você descobre que você tem um TDAH e parte para fazer um concurso ou qualquer outra coisa, porque esse não é um transtorno que impede, não é um transtorno cognitivo. Com certeza. Ele é um transtorno com o qual você vai, eu costumo até dizer, tenho isso no meu site, quem define o transtorno é você e não ao contrário, você não pode deixar que o transtorno te defina. Você, para se organizar, para estudar especificamente para um concurso, você tem que descobrir qual é o teu tempo de foco. Pode ser que você comece e fique desesperado, porque seu tempo de foco é 5 minutos. O que é o seu tempo de foco? É quanto tempo você consegue ler sem pensar em outra coisa, sendo aquilo. Então você coloca um cronômetro para descobrir o teu tempo de foco. Esse tempo de foco você vai trabalhar com ele. Então você vai ficar lá, são 5 minutos? Eu vou parar em 5 minutos. Paro, faço um exercíciozinho de respiração, volto, faço mais 5. E assim eu vou conseguindo aumentar o meu tempo, até chegar nos 90. Então isso é uma das coisas que o TDAH precisa aprender a fazer. Isso é uma técnica, tá? Então acho que essa é uma boa dica. Porque quando você gosta, você não precisa disso. Você não precisa nem do cronômetro. Mas automaticamente. Exatamente. Já. Mas aí você tem lá uma matéria que você não tem o menor interesse, mas precisa saber muito, porque precisa pontuar, você vai ter que ter um outro tipo de regularidade. Você falou a questão do tratamento medicamentoso, né? Não tem ligação direta com a nossa temática, mas eu acho que às vezes é até importante a gente abordar também. Tem algumas pessoas que usam alguns medicamentos, a gente não precisa mencionar, alguns concurseiros que usam esses medicamentos para tentar ter mais foco. Às vezes está cansado de uma rotina de trabalho, enfim, cansativo de fato. Aí eles fazem uso desses tipos de medicamento para tentar se concentrar ali durante o período de estudo. Eu queria que você falasse sobre o impacto disso no curto e no longo prazo. Então, nós estamos falando de estimulante, né? E esses estimulantes, eles são muito benéficos para quem tem o transtorno, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você comece a produzir uma quantidade maior, né, da substância que você normalmente não produz. Isso para quem tem o TDAH. Então vamos dar um exemplo: você não produz dopamina, você vai tomar um estimulante e você vai ter uma ótima produção de dopamina. Isso vai fazer com que você possa focar durante aquele tempo. Mesmo para quem tem o TDAH, essa medicação é uma medicação que começa com um nível de eficiência em 86% e ao longo de 5 anos ela cai para 60 e poucos por cento. Então você imagina quem não precisa disso, né? Ela está fazendo o quê? Um excesso de dopamina. Vamos usar ela começa lá muito bem,
Mas ela não precisa daquele excesso. Ela vai começar a ficar desgastada. Ela começa a ter outros efeitos que ela daqui a pouco não sabe nem do que está acontecendo, porque ela não tinha essa necessidade. Então é uma ilusão achar que um estimulante externo vai fazer com que você tenha mais sucesso, né, em relação a isso. Perfeito, acho que é importante a gente deixar também esse Eu acho que, alerta sim, aí. por exemplo, a gente tem, por exemplo, no neurofeedback, como é que ele surgiu e como é que ele se aplicou ao TDAH? Foi justamente através do treino de alta performance. Porque o que é alta performance? É a capacidade que você tem de ficar focado no mesmo assunto, e você tem isso, por exemplo, no esporte. A partir dessa descoberta, isso já tem um pouco mais de 50 anos, foi que eles começaram a perceber que o treino para alta performance facilitava as pessoas com déficit de atenção. Então, o protocolo com neurofeedback não surgiu do transtorno, surgiu justamente da questão da performance. Hoje a gente tem treino de performance com neurofeedback para pessoas que vão fazer concurso. E elas acabam filtrando, elas começam a ter, mas é de um processo natural, você não tem química. Você vai fazer com que o seu cérebro treine a ponto de te dar uma performance maior. Você pode falar um pouquinho sobre, por exemplo, como seria esse treino, essa atividade, esse exercício? O neurofeedback se utiliza de tecnologia, né? Então, você tem... Como é que teu cérebro aprende? Através dos estímulos. Estímulo visual, auditivo. Então, ele é o que quer dizer neurofeedback? Quer dizer treino das ondas cerebrais, porque você tem outros tipos de feedback, tá? Esse aí especificamente das ondas. Como é que acontece a mágica? Na verdade, a gente usa, por exemplo, estímulo visual. Você vai, a partir da vontade de assistir alguma coisa que você deseja, então você vai focar naquilo. Por exemplo, essa história de maratonar série é ótimo para o treinamento. Você vai maratonar uma série, só que vai ter um software que vai escurecer a tela para você. E enquanto você não foca realmente, ela não clareia e deixa você assistir. Nossa, quando você faz isso, ela clareia, ela estabiliza e ela dá o feedback para o seu cérebro. Entendeu? Entendi. Aí sim a gente faz a conexão nas fendas sinápticas, porque você vai estar conectado, né, por sensores, conectado no computador que está conectado na televisão. Então o treino do neurofeedback é uma neuroterapia muito agradável, porque você não tem nada que seja desagradável, ou seja, a gente utiliza justamente a sua vontade, o seu prazer, para que você possa começar a fazer os treinamentos. Nossa, muito legal. É bem interessante. Muito legal mesmo. Eu gostei da proposta ali. Às vezes vale a pena fazer só pra brincadeira. Não, poxa, a gente treina a memória, treina um monte de outras coisas. Tem outras aplicações também. Tem muitas outras aplicações. Interessante. Eu queria que agora a gente tentasse trazer um pouquinho de técnica, alguma dica, alguma coisa para poder tentar ajudar o nosso público, os concurseiros, né, a melhorar, por exemplo, essa parte da organização, que é uma questão que pega muito, né, para quem tem TDAH. Queria que você desse alguma dica de como que ele pode tentar se organizar, montar uma rotina ou algum tipo de cronograma, alguma coisa para ele tentar melhorar essa parte, tanto às vezes no dia a dia, na vida dele, mas principalmente ali a hora do estudo, que às vezes é um pouco difícil, pelo que a gente falou, né? Nem sempre dá para estudar aquilo que a gente adora. Eu acho que tem assim, a questão da organização, ela, vamos falar que serve para todo mundo, não serve só para o TDAH, né? Tem que ser, você hoje tem no celular várias formas de você criar um planner e com alarmes. Isso é fundamental para quem tem TDAH, porque ele faz a lista, mas ele esquece que ele fez a lista. Então ele tem que fazer a lista e colocar um alarme para que ele possa lembrar daquilo que ele se programou para fazer. Então não adianta só fazer um roteiro. Precisa fazer o roteiro, ter o alarme e monitorar e colocar nesse alarme, né? Olha, agora é, sei lá, língua portuguesa. Faz sua lista, mas monitora fazendo isso. O segundo é aquilo que eu já falei antes. Descobre o teu tempo de foco e vai ampliando o teu tempo de foco e não fique com culpa.
porque geralmente o TDAH tem isso, né? Tem uma autoestima já arrastando no chão, como eu costumo dizer, e aí ele começa a se culpar porque ele não... Ai, nossa, eu preciso muito estudar, eu não consigo ficar mais que meia hora aqui. Não tem que ter isso. São 5 minutos, a qualidade do seu tempo de 5 minutos, eu posso garantir que é maior do que os 5 minutos de alguém que não tem TDAH. Só que o TDAH não sabe disso. Então ele precisa aprender a aumentar esse seu tempo e vai cronometrando esse aumento. Não consigo mais que 20 minutos. Ok, faça 20 minutos, levanta, vai dar uma volta, bebe uma água, sabe? Saia daquele momento, volte porque os próximos 20 minutos serão tão bons quanto o que foi antes. Então eu acho que essas são 2 dicas de você conseguir se organizar, que é fácil de você colocar em prática. Tá? E comece por aí, não adianta também ter uma lista de dicas porque não vai conseguir. Tem que começar às vezes pelo básico. Acho que essas 2 são fundamentais, principalmente para quem está estudando para um concurso. Perfeito. Você acha que as redes sociais impactam a vida do TDAH de uma forma negativa? Porque ele já tem uma tendência a dispersar com mais facilidade, né? E às vezes, bem, eu acredito que eu não tenha TDAH e eu tenho uma facilidade, uma predisposição a usar das redes sociais muito grande. Como que é isso na vida do TDAH e como você recomendaria para quem tem fazer um controle disso, um monitoramento? Hoje em dia todos nós temos isso, né? Porque a gente se perde no tempo dentro da rede social. O TDAH, ele já não tem essa noção mesmo do tempo. Então, para ele, entrou por alguma coisa que é interessante, ele fica e dali ele vai e ele esquece de toda aquela rotina que ele deveria estar cuidando. Especificamente para quem tem o TDAH, a gente sempre recomenda no máximo 2 horas de exposição a jogos, a rede social, a qualquer outra coisa que você perceba que está entrando nesse processo. Porque o que acontece com esse cérebro? Esse cérebro já anda numa velocidade bem maior. Quando você começa e busca essas velocidades, você tem uma sensação que você está se acalmando. Então você acaba ficando, né, mais tempo. E isso acaba sendo um ciclo muito vicioso, o que não é bom para o cérebro, sabe? Entendi. Então, é bem complicado. Mas é muito difícil também a pessoa limitar esse tempo sem um apoio profissional, sabe? Não é assim, as coisas que eu estou dizendo aqui podem servir para alguns e outros não, porque aquilo que eu falei antes, cada TDAH é um TDAH. Sim, preciso fazer uma análise detalhada. Um pouquinho mais detalhada. A gente conversou bastante sobre isso, né? É importante buscar um profissional de fato para ele entender, como você falou, pra né? Ele se entender, né? Existem tipos, alívio, como viu? você falou, existem tipos. Às vezes a pessoa tá num tipo mais, né, diferente de outro, então uma coisa não funciona para todo mundo. É bem realidade isso. A gente está finalizando a nossa entrevista e agora eu queria que você deixasse uma mensagem ou algum convite para uma pessoa que provavelmente já sabe, já sente ali o impacto dos sintomas, né, do TDAH, mas ela tá em negação. Ela acredita que ela é apenas procrastinadora ou que ela é apenas desatenta, mas ela já tá sentindo a junção aí desses sintomas, o impacto disso na vida delas, mas ainda não buscou ajuda, ainda não procurou o tratamento, o diagnóstico, né, efetivo e um tratamento. Olha, eu acho que a grande mensagem é garantir que quando o TDAH tem o seu primeiro contato com esse conhecimento que eu falei que é importante e que vem através do diagnóstico, é um alívio enorme. Porque se descortina, eu não sou preguiçoso, eu não sou apenas procrastinador. E aí, a partir desse entendimento, ele consegue construir, tomar posse realmente do plano da sua vida. Então, a construção de um projeto de vida para o TDAH passa principalmente por entender e ter esse diagnóstico. Eu acho que essa é a grande mensagem. Busque ajuda de profissionais que de fato sejam especializados no transtorno.
Muito obrigada, eu acho que isso vai ajudar o pessoal. A gente vai disponibilizar também as suas redes sociais, caso eles queiram entrar em contato, também para tentar buscar um diagnóstico, de fato, né? Quando a gente falou no início da questão das redes sociais, é que tem muita informação positiva, mas a gente tem visto também muitas pessoas achando que tem TDAH por conta de uma característica ou outra, né? Exato. Por isso, a importância de, para você dizer que você tem TDAH, procurar um profissional. Por aquilo que eu te falei, todos nós temos, então quando a gente lê, a gente acaba achando que a gente tem. É verdade. É igual quando você joga no Google um sintoma e seu. Você já se diagnosticou. Aparecem as piores opções possíveis ali. Então, somente um profissional pode dizer. Verdade. Neide, muito obrigada pela sua participação, por trazer mais esclarecimento sobre esse assunto, que de fato é muito importante e impacta a vida de muita gente, né? A gente constata isso. Ah, ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Foi ótimo. Concurseiro, espero que as dicas que a gente deu aqui hoje ajudem a sua rotina aí de estudo a melhorar a qualidade da sua aprendizagem. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está divulgando sempre muito conteúdo legal para poder te ajudar na jornada de concurseiro. Até a próxima entrevista com a especialista. Tchau, tchau!